Boa noite a todos, boa noite também àqueles que nos assistem em nossos canais, YouTube. E hoje o nosso tema promete: pensamento, sintonia e energia. O que será que isso tem a ver com espiritismo? Será que tem a ver alguma coisa? O pensar. Então, nós vamos seguir em frente. Para que a gente possa compreender esse tema verdadeiramente, nós temos que ter em nossa mente os princípios básicos da doutrina espírita. Quais são esses princípios? Será que nós estamos lembrados de todos eles? Está na nossa mente presente? Nós cremos na existência de Deus, a existência e a sobrevivência do Espírito, na reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Se nós temos isso na nossa mente, então já está um grande passo andado. Então, pensamento, sintonia e energia. Parece que são três coisas desconectadas, mas elas se interrelacionam profundamente. Pensamento imita energia como se sintoniza e absorve energias do ambiente. Então, o pensamento ele imita energias como se sintoniza e absorve energias do ambiente. O ser humano absorve energias das mais diversas de forma automática e as metaboliza em sua estrutura energética, que o Espírito denomina de perispírito. Espiritismo denomina de perispírito. E Emmanuel diz que sintonia constitui uma lei interrogável, ou seja, ela existe e nós não temos poder sobre ela. Nós nos sintonizamos com pensamentos a todo momento, a todo instante, aonde nós estivermos. E todo pensamento, ele carrega consigo a energia. Mas a energia de quem? Daquele que o emitiu, aquele que o carregou. Então, nós a todo momento podemos estar sintonizados com pensamentos bons ou com pensamentos ruins. Isso depende da nossa sintonia. O equilíbrio ou desequilíbrio no campo mental e espiritual do indivíduo determina, portanto, que qualidade ou tipo de energia será absorvido por ele. O equilíbrio e o desequilíbrio no campo mental e espiritual do indivíduo é que faz com que nós nos conectamos com energias boas ou energias ruins. Mas da onde vem o pensamento? Será que vem da nossa mente, do corpo físico? Ou será que é do espírito? O pensamento é oriundo do espírito, ele passa pelo perispírito e se manifesta pela nossa mente do corpo físico. Todo o nosso pensamento é do espírito que está incorporado nesse corpo físico. Então nós somos espíritos que estão atuando através desse corpo físico. O que é o pensamento segundo a doutrina espírita? Nós, seres espirituais, possuímos uma mente, um atributo do espírito.
onde se expressam nossas ideias, sonhos, projetos, pensamentos e sentimentos. A mente constitui-se de um núcleo de forças inteligentes envolvidas por um sutil envoltório, o corpo mental. Então, esse processo acontece através do nosso perispírito, que se conecta do espírito para o físico e do físico igualmente para o espírito. A Terra, contudo, o que contém, está mergulhada num imenso mar de ondas. Então nós temos uma frase, um barulho, são ondas sonoras, um aquecedor são ondas caloríficas, uma lâmpada são ondas luminosas, radiofônico são ondas elétricas, e daí vem o pensamento. O pensamento são ondas eletromagnéticas, ou seja, ele carrega energia e magnetismo. É por isso que ele se conecta com outro pensamento que está em igual sintonia com aquele pensamento que nós emitimos. Então, o pensamento é força viva e atuante, cuja velocidade supera a velocidade da luz, 300 km por segundo. Então, se nós pensarmos agora, todo mundo já deve ter visto uma foto do Cristo Redentor, acredito que sim. Se nós pensarmos agora que nós estamos lá no Rio de Janeiro, lá no Cristo Redentor, nós estamos lá? O que foi para lá? O nosso corpo físico? Não. Foi o nosso perispírito. Se tiver um médium lá, ele poderia visualizar nós lá, nesse momento, o nosso corpo fluídico. O médium que tem a capacidade. Então, essa é a força do pensamento. A energia do pensamento. O pensamento é energia, não energia física, mas parte de um contínuo de energia espiritual, que afeta e é parte da vida como um todo. Quanto mais puro, mais claro e mais cheio de luz for o pensamento, mais potente ou dirigida pode ser a energia que ele libera. Então, a força do pensamento também é de acordo com a nossa evolução espiritual, ou seja, a evolução moral. A mente humana é um centro gerador de forças e de conexões. Assemelha-se a uma estação transmissora e receptora a espraiar ondas de pensamentos, as quais sintonizam com outras inteligências, tanto de espíritos reencarnados quanto de desencarnados, conforme as leis da afinidade e da sintonia. Soili Caldas Schubert esclarece que há sintonia quando uma onda mental encontra ressonância em um campo vibratório equivalente, sendo captada por um receptor da mesma frequência. Quer dizer, pessoas com opiniões, ideias, sentimentos semelhantes se interconectam pelas leis da afinidade e, por assim ser, vibram na mesma sintonia, mesma faixa vibratória, tanto para o bem quanto para a felicidade. Também quanto para a desdita e para a infelicidade. Então, a nossa vida depende dos nossos pensamentos. Por isso que Deus disse, Jesus nos orientou, orai e vigiai. Mas vigiar o quê? Vigiar os outros? Não. Vigiar o nosso pensamento.
É disso que depende toda a nossa harmonia, a nossa paz interior. Depende da forma como nós administramos os nossos pensamentos. Então, o pensamento é força energética plasmada de acordo com a energia direcionada. Quando eu penso positivo, quando eu tenho pensamentos altruístas, eu me conecto com essa mesma energia. Agora, quando o dia inteiro eu assisto uma televisão com notícias trágicas, ruins, com o que eu me conecto? Com aquele outro quadrinho ali, pensamentos negativos. E é nessa frequência que eu vibro, né? Quanto mais tempo eu ficar nisso, mais tempo eu me conecto com essas energias. E maior dificuldade eu vou ter para sair dessa frequência energética. Dirigindo, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento como o ar transmite o som. Quizá nós pudéssemos em todos os nossos pensamentos transmitir só a energia positiva. Nós modificávamos o mundo em pouco tempo, mas, infelizmente, ainda não é possível para nós. Então, quando nós estamos em oração, quando nós estamos conectados com nossos mentores espirituais e fizemos a oração para alguma pessoa, é isso que acontece. A gente transmite essa energia através da oração para aquela pessoa ou para aquele ente querido, para o qual nós direcionamos através do nosso mental. Nós temos o endereço energético dessa pessoa. Então, eu posso direcionar essa energia para um falecido, um amigo, alguém que está no hospital e precisa de uma doação de energia. É através do nosso pensamento conectado com aquela pessoa, com a energia daquela pessoa, nós podemos auxiliar à distância aonde a pessoa estiver. Do campo, a vibração é um movimento de vai e vem, chamado movimento vibratório. Sabemos que o pensamento é um fluxo fluídico, é matéria sutil do corpo espiritual, logo é concreto e às vezes muito visível, podendo perdurar longamente em dadas circunstâncias. Portanto, o padrão vibratório é uma maneira de definir o padrão moral do espírito. Atraímos as mentes que possuem o mesmo padrão vibratório nosso, que estão no mesmo nível moral. Isso aqui é bem forte. Então, o pensamento, ele se conecta com as pessoas que estão no mesmo fluxo vibratório que nós, na mesma sintonia que nós. Então, tudo que nos acontece é responsabilidade sempre nossa, não do outro, porque nós nos conectamos através do nosso pensamento com aquele campo energético daquela pessoa. Então, como é que eu vou dizer que a responsabilidade não é minha? Eu mergulhei naquele poço, não tenho o que fazer, eu tenho que conviver com aquilo. Então, da outra forma, a gente só pode não mergulhar em energias negativas se a gente estiver atento o que passa pela nossa mente. Emmanuel assim esclarece sobre essa grave questão. A mente em qualquer plano, ou seja, encarnado, desencarnado, emite e recebe
dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente, de modo imperceptível, e ingerimos pensamentos a cada instante, projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Então, que nós projetamos no nosso entorno, na nossa aura energética, é aquilo que nós alimentamos no nosso dia a dia, dos nossos pensamentos. Então é nós que construímos a nossa proteção energética, através daquilo que nós vibramos pelos nossos pensamentos. Por isso, quem não se habilita a conhecimentos mais altos, quem não exercita a vontade para sobrepor-se às circunstâncias de ordem inferior, padecerá invariavelmente a imposição do meio em que se localiza. Somos afetados pelas vibrações de paisagens, pessoas e coisas que nos cercam. Então, no nosso dia a dia, frequentemente ou alguém já conseguiu parar de pensar por um segundo. Não é possível, né? A todo momento a nossa mente está produzindo pensamentos. Mas onde é que ela está ligada? É isso que nós precisamos prestar atenção. O que é sintonia de pensamento? Sintonizar é estar na mesma frequência mental, emocional de outrem, podendo captar e emitir pensamentos simultaneamente. Dessa forma, sintonizar com os espíritos é colocar-se predisponente ao contato psíquico com eles de forma consciente ou inconsciente. Então, nós também não só somos afetados pelos pensamentos dos viventes, nós também somos afetados pelos nossos irmãos desencarnados. E ali também tem os espíritos evoluídos e tem os espíritos não tão evoluídos. E igualmente nós nos conectamos com aqueles onde a nossa energia se afiniza, onde o nosso mental se afiniza. É assim que funciona. Sintonia é o entendimento. Harmonia, compreensão, ressonância ou equivalência. Sintonia é, portanto, um fenômeno de harmonia psíquica funcionando naturalmente à base de vibrações. Pode ser percepção grosseira, apropriada para contatos apenas com entidades menos evoluídas. Percepção refinada, que permite relacionar-se com seres mais sublimes. Duas pessoas sintonizadas estão evidentemente com as mentes perfeitamente entrosadas, havendo entre elas uma ponte magnética a vinculá-las, imantando-as profundamente. Sintonia é identidade ou harmonia vibratória, isto é, o grau de semelhança das emissões ou radiações mentais de dois ou mais espíritos, encarnados ou desencarnados, ou seja, é afinidade moral. Minha moralidade como pessoa vai definir com quem eu me relaciono. Isso é bem importante a gente fixar. Minha moralidade define com quem eu me relaciono. A nossa frequência gera a nossa sintonia. É a identidade vibratória das emissões mentais entre dois ou mais, espíritos encarnados ou não. Estarão em sintonia vibratória as pessoas e espíritos que tiverem os pensamentos e sentimentos semelhantes, pois os fluidos que ambas emanam estão em igual comprimento de onda e de frequência. Então nós temos o campo vibratório, a onda mental, o pensamento,
E esse pensamento ele carrega uma intenção e emoção, e temos o campo vibratório receptor. Isso acontece pela epífise que está na nossa mente do corpo físico. É uma glândula muito pequena, mas ela faz toda essa função de emissão e de captação dos nossos pensamentos. E ela está interconectada com a hipófise, que repassa o impulso para o corpo. Então a hipófise, ela repassa a energia do pensamento para o nosso corpo físico. Então, se eu disser, eu te mato, essa energia vai para essa hipófise e essa energia é repassada para todas as células do nosso corpo físico, através dessa hipófise. Então, todo pensamento, ele carrega exatamente a energia que nós imprimimos nele. Quanto mais amor eu imprimir nele, ou quanto mais ódio eu imprimir nele, essa energia chegará ao seu destino de acordo com a vibração daquele espírito para o qual ela foi direcionada. Então eu posso receber essa energia ou não receber, de acordo como eu estiver vibrando naquele momento. Então, um pensamento ruim emitido para alguém não necessariamente vai chegar nesse alguém. Depende da vibração que esse alguém para o qual esse pensamento foi direcionado, se ele estiver nessa mesma frequência, nessa mesma energia, ele vai receber o impacto dessa energia, sendo ela positiva ou negativa. Então, sintonia, para ficar bem claro, é afinidade moral. Eu só me sintonizo com pessoas que têm o mesmo nível moral que eu. Sintonia é a identidade ou harmonia vibratória, isto é, o grau de semelhança das emissões ou radiações mentais de dois ou mais espíritos encarnados ou desencarnados, que reflete a sua afinidade moral. Então, nós recebemos a influência dos espíritos desencarnados ou encarnados através dos pensamentos, e os pensamentos eles se manifestam em ondas. Quanto mais evoluído o espírito e quanto mais evoluído o pensamento, menor é a frequência dele. Ela é uma frequência harmônica. Quanto menos evoluído o espírito, maior é a frequência da onda, menos harmônica. Então, um médium que trabalha numa mesa mediúnica, ele consegue identificar se o espírito é de luz ou das trevas, através da energia que ele emite, através do seu pensamento, na transmissão daquilo que ele quer nos passar. Através dos pensamentos, os espíritos podem manipular o fluido cósmico universal, criar o que for de sua vontade, porque o perispírito possui propriedades de plasticidade, que ao comando do espírito se modifica. Nós podemos, através do nosso pensamento, fazer muita coisa. Jesus não falou, vós sois deuses. Então, se nós formos realmente com o nosso coração envolvido de amorosidade, querer curar alguém, esse poder está conosco. Mas nós precisamos realmente estar cientes de que esse poder está conosco. E essa energia nós podemos transmitir
para qualquer um que está acamado, para qualquer um que está longe e precisa do nosso auxílio. Nós podemos fazer isso através do nosso pensamento elevado. Então, muitas vezes a gente vai no centro espírita, a gente tem uma caixinha lá na frente e ali se coloca os pedidos para que sejam ajudados as pessoas. Mas quem que tem o endereço energético dessa pessoa? Não sou eu que estou pedindo? Então não é mais eficaz se eu me conectar verdadeiramente com a energia divina e encaminhar essa energia para aquela pessoa? Mas às vezes é muito mais fácil eu botar um bilhetinho ali do que eu me esforçar e eu fazer esse movimento para mandar essa energia para o bem das pessoas. O que é energia segundo o Espiritismo? A energia é a maneira como se exerce a força através de um sistema que pode ser transformável, capaz de provocar fenômenos nos sistemas físicos. E é desta maneira que os espíritos a utilizam para uma possível manifestação. Como saber se tem energia ruim perto de mim? Sentimentos de cansaço, enjoo, desmotivação ou exaustão podem sinalizar sintomas de que o ambiente ao nosso redor, objetos ou pessoas, estão interferindo diretamente na vibração energética do nosso corpo. E como se conectar com a energia de uma pessoa? Ter empatia é o primeiro passo. Sentir a dor dessa pessoa, muitas vezes isso já vai ser o suficiente para você perder energia e sentir aquele cansaço. Então, por exemplo, acontece algum acidente e eu vou lá para auxiliar essa pessoa, eu chego lá, em vez de eu dar o suporte energético, eu ir com uma energia boa e dar o suporte energético, eu chego lá e começo a chorar com essa pessoa. O que eu estou fazendo? Eu estou mergulhando naquela energia. E aí eu perco a minha força, em vez de eu poder ser um auxiliador, eu estou mergulhado na energia dessa outra pessoa e eu não consigo mais ajudar. Então, quando eu vou no velório, eu tenho que me preparar espiritualmente para levar a minha energia para auxiliar aquele espírito que está fazendo a sua passagem. Então, é muito importante, se eu vou no velório, eu preciso ir com a intenção do que é um velório. Eu preciso ir com a intenção de auxiliar aquele espírito que está fazendo a sua passagem. Senão, eu não preciso ir no velório. Para que eu estou indo lá se eu realmente só vou lá, talvez para me encontrar? Tudo bem, vou me encontrar com amigos ou pessoas que há muito tempo não via, mas o objetivo maior de eu ir no velório é levar a minha energia para aquele espírito que está fazendo a sua passagem. Através do quê? Através de oração, de pensamentos elevados. Aí sim eu estou fazendo a minha parte. O que eu vou dizer agora vai doer. Então se prepara. A pessoa pode ser sugadora de energia, mas ela só suga se você permitir que ela faça isso contigo. Então, nós só somos obsidiados se nós permitirmos. Se nosso pensamento estiver elevado, pensamentos ruins não chegam até nós. Espíritos malévolos não conseguem se conectar. Se nós estivermos com pensamentos elevados, se um bandido estiver na rua,
nós não vamos ser a vítima, com certeza. Mas ele vai passar por nós e vai escolher aquela vítima que estiver na mesma sintonia, estiver na mesma energia que essa pessoa está. Então a nossa proteção sempre está conosco, ela não está fora, depende da nossa sintonia. Nossa alma vive onde lhe situa o coração. Isso aí é bem importante. Quem comanda tudo isso é o coração, o sentimento que nós temos. É isso que faz a diferença. O que eu sinto, o que eu carrego no meu coração, a energia que eu carrego no meu íntimo. O equilíbrio ou desequilíbrio do campo mental e espiritual do indivíduo determina, portanto, que qualidade ou tipo de energia será absorvido por ele. Se estamos equilibrados, harmonizados, vibrando no bem, nosso filtro promove a absorção de boas energias, correspondentes ao nosso patamar vibratório, bloqueando a absorção de padrões energéticos ruins. Se estamos desequilibrados, desarmonizados, invigilantes com nossos pensamentos, nosso patamar vibratório se ajusta com as energias ruins. E o nosso filtro bloqueia a absorção de energias boas e promove a assimilação de energias desequilibradas. Olha que importante isso. Então, se eu um dia inteiro vibro em energias ruins, eu crio um campo energético tão poderoso que nenhuma energia boa mais consegue chegar até mim. Então, por isso que orar e vigiar é tão importante. A gente precisa estar atento a isso, porque quanto mais eu mergulho em energia negativa, mais difícil será eu sair dela. Então nós precisamos elevação mental. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais e os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Então nós temos um campo de proteção que se chama o perispírito ou então a tela búdica, que envolve o nosso corpo físico. É a nossa proteção energética. Se nós vibramos a maioria do tempo em energias negativas, essa tela fluídica se rompe. E aí espíritos malévolos têm mais facilidade de se conectar conosco e nós temos mais facilidade de permanecer por mais tempo nessas energias negativas. Mas agora vamos ter que trazer alguma solução, né? Senão não tem jeito, né? Então nós vamos ter que ver como é que a gente consegue se manter nessas energias positivas. Como elevar o padrão vibratório? Ter fé em si mesmo e em Deus. Ore e vigie seus pensamentos. Pratique sua reforma íntima. Pratique a caridade do desprendimento. Pratique o evangelho no lar. Evite a maledicência. Pratique leituras edificantes. Acredite nas suas intuições, porque elas são mensagens do seu anjo da guarda. Evite a raiva e a reclamação e outras emoções negativas. Seja gentil, amável e misericordioso. Se a gente fizer um pouco disso tudo, a gente já consegue melhorar bastante a nossa vibração e a nossa energia. E um colírio para isso, nada melhor do que a prece.
Convém destacar que afirmou o Espírito Janes, através da psicografia do ilustrado médium Raul Teixeira, a vibração da mente que ora tem poder de iluminar consciências, de clarear discernimentos, trazendo solução para diversos problemas de difícil aparência. Então a oração é o nosso elixir, a nossa energia. Quanto mais nós estivermos conectados em oração, melhor vai ser a nossa energia, melhor vai ser o nosso campo energético. E assim nós teremos uma maior proteção. E a oração, ela é uma transmissão de pensamento. Então, quando eu estou em oração, eu tenho que estar consciente daquilo que eu estou fazendo. Por isso que aquelas orações muito repetidas, elas não geram esse campo energético que quando a gente realmente senta, se conecta e faz aquela oração que brota do nosso coração. Aquela oração que realmente o nosso coração está envolvido. Essa sim é uma oração que gera um campo energético para nós. Então, energias boas atraem bons espíritos, traz saúde e equilíbrio, abre as portas do bem e do amor. Energias ruins atraem maus espíritos, traz a doença e o desequilíbrio, abrem as portas do mal e do ódio. Simples assim. Livro dos Espíritos 467. Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? E a resposta é bem clara. Sim, porque eles só se ligam aos que os solicitam por seus desejos e os atraem por seus pensamentos. Então, está tudo nas nossas mãos, sempre. E por fim, o espírito humano é tão infinito quanto o cosmos. Não é o corpo humano, é o espírito que está encarnado nesse corpo humano. Ele é tão infinito quanto o cosmos. E por isso que é tão trágico quando o homem se põe a depreciar a si mesmo ou a questionar o seu valor. Então nós somos responsáveis pela nossa aura, pela nossa energia, pela nossa vibração, pela nossa força interior, por tudo que nós precisamos. Está conosco, é só cultivar. É por isso, não importa o que aconteça, é importante continuar a expandir as fronteiras da nossa vida interior. A confiança para resolver qualquer problema, a força para superar a adversidade e a esperança para romper todos os limites. Tudo isso reside dentro de nós. Muito obrigado. Essa mensagem de hoje, espero que eu tenha sido claro, espero que tenha conseguido passar para vocês o que é o pensamento, o que é a sintonia e o que é a energia que nós carregamos através desse processo. Muito obrigado e uma boa noite.